tá entrando, Gibran na área. Andresa Borges. Também sou Borges, Andresa. O Remo tá cheio de Borges, meu. Ó a Vanessa Cosi aí. Nossa grande atleta do momento. Que honra. Tati. Giza. Vai entrando aí, galera, que a gente já vai chamar o Capi. João Eudebrando. Rico Pizarro tá na área. Gabriela. Cadê? Tá faltando o Capi entrar, meu irmão. O Capi deve estar tomando cerveja uma hora dessa. Valeu, Vanessa. É uma honra falar com essa galera ícones do esporte, né? O Capi tem história, hein, Gibran? Tá no quarto esperando, tá? Então o Capi tem que entrar aqui, tem que entrar na live para eu poder convidar ele. Senão eu não tô vendo ele aqui, ó. Ele tem que ficar online. Estamos aguardando, galera. Fabi. Johnny subindo o Maitá. Essa história do Maitá aí, hein? Renan, eita, Renan, grande Renan, meu, virou um dentista de excelência aí em São Paulo, meu. O cara virou milionário, só atende as celebridades de São Paulo. Grande. E Capi entrou, agora eu vou chamar ele aqui, galera, vai começar. Aqui. Opa. Ué, cadê o Capi? Entrou e saiu, foi? Não tô vendo o Capi ainda aqui. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Aqui, meu. Aí, o Renan entrou aí, meu. Tá o Renan aí. Cheguei? Fala, Capi! E aí, meu querido? Boa noite, meu irmão. Que satisfação Boa noite, revê-lo. Pô, toda minha, cara. Toda minha. Entendeu? Pô, a galera tá apreensiva aí, viu? A galera tá com medo do que tu vai falar. Só pra zoar. Aí, mas vamos mandar brasa. Tem muita conversa. Mas aí você se apresenta aí, fala de onde você é e manda ver. Então, eu comecei no Saldanha. A maioria da galera começa aí com 13, 14 anos, no máximo. Mas eu comecei forçada da minha mãe, né, para me poder sair um pouco das ruas.
tempo na rua, e aí ela, com uma vizinha, né, nossa, ela pegou e falou, bota ele no remo, né, meu filho tá fazendo remo, camp, tá fazendo remo e, poxa, ele melhorou muito, né, e aí minha mãe pegou e falou assim, amanhã, 5 horas da manhã, minha mãe chegou e me acordou ali com uma vara de goiaba, cara, nas pernas ali, e deu umas 2 lambadas, acordei na hora, e ela falou assim, ou vai ou tu vai tomar mais. E aí eu comecei, né? E aí fui pra lá, acho e acredito que, né, o cara assim, que eu chamo ele de pai, né? É o cara meu pai mesmo, assim, é um cara que me botou tudo na minha mão, assim, minha vida, né? Ele pegou e me colocou, falou assim, tem uma competição, aí começou ali, ele também trabalhar, ele remava 9 vezes campeão brasileiro no 200, era aquela época de peso leve, né? Eles eram ali São Paulo e Espírito Santo, o Maia aí de Brasília, né? E aí ele pegou e falou, você vai remar, não sei o quê. A gente tem uma competição daqui a 2 meses. Quer entrar? Eu falei assim, cara, eu quero. E aí começamos a trabalhar e 1 mês ele me fez virar remador, atleta ali. E no mês seguinte me treinou para ser campeão e eu fui campeão logo na primeira regata, né? Até o Juliano tá aí. Foi E aí, daí para frente, Capi, cara, começou. e é Capi porque tu é capixaba, né? Isso. Aí foi no Saldanha da Gama, né, que eu comecei minha carreira, né, um clube que também relativamente pequeno, né? Ele não é um dos grandes, mas saiu grandes nomes de lá, né? Grandes campeões brasileiros, uns maiores ícones aí, assim, medalhistas pan-americanos e tudo mais ali do Saldanha. Isso. Então, assim, felizmente eu tive uma boa escola porque eu tinha, né, ídolos, né? Eu sei que muitos ídolos, né? E esses eu felizmente posso falar que tinha uma penca de caras só campeões brasileiros, só coisas caras muito bons, né? E aí o Saldanha me deu toda essa bagagem, né? O treinador Coenquen também, ele me botou no eixo porque eu era muito indisciplinado. Mas ele conseguiu me domar e me fazer campeão brasileiro ainda no Saldanha 4 vezes, depois fazer na 5ª vez eu recebi o convite de ir para o Rio. E aí eu peguei e abracei essa causa, abracei e virei profissional. E já no ano seguinte eu estava disputando a vaga para a Olimpíada de Atenas, né? E aí foi quando começou toda essa saga aí de ser Capi. Tu saiu do Saldanha e foi pro Vasco primeiro, né? Ou foi o Flamengo? Não, Qual foi o primeiro fui clube? pro Flamengo, né? Eu nasci vascaíno, eu cresci vascaíno a vida toda, e a gente já saía na porrada com meu irmão direto. Nossa, muito. E por causa de Vasco, Flamengo, e a gente saía mesmo na mão. E quando eu fui convidado para ir para o Flamengo, meu irmão falou assim, cara, você vai entregar as provas, tudo que tu foi correr lá, não vai para o Flamengo não vai para o Flamengo não, mas eu fui lá e foi a minha história, a grande história, assim, foi dentro do Flamengo. E depois eu passei pelos principais clubes, né? Fui para o Vasco depois, que era um grande rival do Flamengo, e depois mais para a seleção brasileira. E eu falei, cara, para que eu vou treinar? Né? Para que eu vou remar? E aí eu resolvi encerrar. Aí corri uma regata e virei pro treinador e falei assim, cara, eu vou embora, não dá mais. Já tava aquela história, como os garotos falaram, né? João, o capitão falou assim, a gente sempre atrasava muitos salários, né?
E aí começou uns atrasos de salário também na troca de gestão. E aí eu virei e falei assim, olha, cara, eu vou embora. E aí, quando eu fui, montei um projeto social no Saldanha, voltei para o Saldanha, montei um projeto social. Comecei a trabalhar nesse projeto social e aí recebi uma ligação do Ministério de Esportes, ó, tem que justificar o Bolsa Atleta. Falei, caramba, e agora? Aí falei com o Tocha, né? Falei, Tocha, ó, eu tenho que correr lá no Rio, quer correr? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu falei assim, então vamos montar o 200. Começamos a trabalhar o 200, o treinador veio e falou assim, ó, vamos trabalhar também o 400, a gente vai no 400 peso leve. E aí foi quando eu conheci o Vangelis, né? O Vangelis, começamos a trabalhar e, nossa, foi bastante sofrida a vida do Vangelis, cara. Imagina o cara sentar no barco só com os ídolos, né, velho? Ele era o garotão do barco. Cara, como diz a Fabiana, como diz a Fabiana, ele era o panga do barco, né? Pangaré. Cara, era, né? Mas assim, o Vangelis, como eu, assim, a gente teve muitos ídolos, né, cara? Assim, o Vangelis trabalhava ali com caras no Saldanha ainda, que ainda estava em atividade, tal. Tinha Juliano, tinha Honorato, Honorato, esses caras, eles eram, cara, no estado não tinha para ninguém, né? Então, assim, com ídolos para observar. Né? E aí, cara, foi pro brasileiro com a gente, nossa, sofreu pra caramba. E aí foi quando eu recebi a proposta do Botafogo. E aí, assim, foi também quando eu recebi a notícia de que eu ia ser pai. Aí eu falei, eita, agora eu tenho que voltar realmente a virar atleta. Porque esse salário de professor de educação física não dava, meu irmão. Trabalhava de sol a sol e assim, não entrava a grana, eu não via aparecer. E como atleta, eu falei assim, não, como atleta dá. E aí eu fui, abracei a causa e, por graças a Deus, o Botafogo me deu uma condição muito boa de trabalho, muito bom assim, fez uma puta de uma seleção, né, convocou ali, acho que a gente até se encontrou lá, né, fez uma equipe que enxuta, mas bem pontual, assim. A ideia era convocar aqueles olímpicos e nesses olímpicos trabalhar a base, né? E aí eu ficava com muito receio. Tanto é que eu falei com o Murá na época, eu falei, Murá, eu não sou aquele Capi que você viu. Eu falei, não, Capi, não esquenta a cabeça, eu quero que você pegue aqui, faça, só fique de espelho, o pessoal vai trabalhar aí depois. Entendeu? E aí a gente... Responsa, né? Foi. E Capi, fala pra gente assim, tu ganhou mais de 50 brasileiros, né? Cara, então, o bom do Brasil, do Campeonato Brasileiro, você não é bom. Você está bom. Entendeu? Assim, beleza, aparece aqueles pontos fora da curva, como como o Ailson, como o Uncas, né? Que são caras que, pô, como o Thiago Neguinho, que são caras assim, que, pô, são caras que realmente têm um talento e, pô, se botar realmente o ingrediente certo, o cara vai aparecer como aparecer, né? Fabiana, né? Assim, mas acaba que você, quando vai para um campeonato brasileiro, desce 3, 4 provas. Pô, se você tá bem, cara, tu vai levar as 4 provas, 3 provas, como a gente chegou em São Paulo já, no peso leve levou tudo, levou 4 provas das 4 que a gente foi. Então, assim, só de lá eu já voltei com 4 medalhas. E aí foram 26 títulos brasileiros, né? Nessa brincadeira aí. Aí foi bom, foi isso, né? Foi fácil por causa disso. E aí, seleção brasileira, né, Capi? Seleção brasileira, você representou em várias competições, né? Então, eu entrei na seleção brasileira em 2003. Né? O pessoal tinha viajado para o Mundial, né?
a equipe já estava montada, que eles viajaram para o Pan-Americano, desculpa, para o Pan-Americano de Santo Domingo, e eu estava chegando ali e falei assim, cara, como é que é? Né? E aí eles falaram, olha, vamos treinar, vamos fazer aqui, o Marcão, pô, ele ainda não era o treinador-chefe do Flamengo, mas quando ele foi assumindo ali como auxiliar, ele foi me dando muita oportunidade, entendeu? Ele falou, pô, ele foi um cara que brigou assim muito para mim ali, ó, esse garoto vai bem, esse garoto vai bem, esse garoto vai bem. E a gente começou a treinar, então teve uma janela ali também de tempo, o pessoal tinha que viajar para a seleção, para viajar para o PAN de Santo Domingo, depois para o Mundial classificatório. Então a gente teve muito tempo para trabalhar. E a gente trabalhou uma equipe muito boa ali. A princípio começou com o Mil, com o Bruxa, com o Leandro. E a gente foi agregando mais gente, mais pessoas ali. E, cara, formamos uma equipe muito, muito boa, né, naquele ano. E depois, pro ano seguinte, a gente levou tudo até a chegada aí do pessoal de Santa Catarina, né? Foi João, Gustavo, Gibran, essa galera toda, voltando, né? Essa galera que o Gibran trouxe lá para lá, foi uma galera que levou, foi bem, bem forte ali, assim. E aí que foi que quando começou a dar uma pausa nas nossas vitórias, né? Mas aí foi ali que eu comecei a entrar na seleção. Eu entrei no final, logo que eu ganhei desses barcos, né? Dos caras que tinham voltado do PAN e medalhistas. E aí eles começaram, foi sorte. Aí a segunda regata foi em 200. Pô, não teve como ser sorte. Aí na terceira, que foi a última, né? No caso, a que a gente foi competir, que eu pude competir, aí a gente levou de novo, aí os caras, não é de sorte. Os caras realmente apareceram, entendeu? E aí eu peguei, naquele mesmo ano, em dezembro, a gente teve aquele que o Gibran contou, né? Que era um monte de tiro para tudo lado, Rio de Janeiro mesmo, tá. Era tiro no remergão de manhã, tiro no esquife à tarde, tiro pra coisa, trabalho de pico. Porra! Já tira. Rapaz, é aquela que, assim, quando começou a seletiva, era uma semana de seletiva, e eram vários ônibus, várias coisas, e aquele estádio ali do coisa, vários remergômetros. E foi assim, cara, foi aquele monte de gente no primeiro dia, aquele um pouco no segundo, aí foi diminuindo. Quando chegou na quinta-feira, pouquíssimas, né? A gente tinha ali umas 30 cabeças só, que ainda tinham sobrevivido. E até ele pegar e falou assim, agora a gente vai pegou os 3 melhores de cada categoria, jogou numa água e fez um tiro só. Entendeu? E aí a gente Eu acho que eu tive nessa seletiva aí com o Célio. Eu acho que eu tive nessa seletiva aí com o Célio. Pode ser. Foi os remergômetros no estádio lá, né? Tinha as meninas, tinha aquela menina, uma menina de Brasília, que tinha até era casada lá com um rapaz lá, que ela até foi bem na seletiva também, como feminino. A Camila, né? Aí, Camila Carvalho. Não, a Camila Carvalho, aí sim, a Camila Carvalho veio depois. Ela já veio ganhando brasileiros. Mas aí essa galera, cara, foi assim, depois disso aí, depois que passou, pegou aquela equipe ali, botou no coisa e falou assim, olha, eu sou a gente capaz de tudo. Dava febre, cara. Chegava assim na noite, dava febre, de tanto que a gente ficava o dia inteiro competindo, né? Era de manhã tiro, de manhã, de tarde tiro, de manhã tiro, de tarde tiro, depois trabalho de tiro, né, peso. E assim, aquela simpatia do treinador, né? Tipo, quem é você? Entendeu? Não te conheço, então, porra, pra mim não dá. Mas foi muito bom, assim, cara. Foi muito bom porque ali eu apareci, ali eu entrei na seleção, ali eu me senti muito forte. E ali, dali pra frente, eu falei assim, cara, eu consigo tudo. Assim, eu consigo permanecer, ficar na seleção. E eu falei que eu ia na Olimpíada. Só para contemporizar aqui, essa época era uma época que o Brasil meio que dominava o sul-americano, né? É uma fase boa, né, do Brasil, né? Porque juntou essa galera, vocês que vinham ali do Saldanha, do Espírito Santo,
tinha uma galera de Porto Alegre, né? Rony, Sim. o Alan, aquela galera do Grêmio Náutico União. Tinha uma galera de São Paulo, forte pra caralho também, né? Então foi Pois é. uma fase boa da seleção, né? Mesmo o Rio de Janeiro sendo a potência que tinha em grana, né? Aí os atletas eles eram um pouco distribuídos no país, né? Então, assim, era uma turma, cara, que você falava assim, meu Deus do céu, pô, você vê um barco pesado, Mauro Weber, Macarrão, Gibran, assim, que você falava assim, meu Deus do céu. Aí quando você sentava na raia com os caras, você falava, caraca, olha o que eu vou fazer mesmo. O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, e assim, e não tinha como você ficar ruim, entendeu? Tinha que você ficava mal ou bem, você tinha que. Ou você, se você quisesse remar, você tinha que remar contra os caras. Entendeu? No primeiro lugar já era deles, mas o negócio era não chegar tanto atrás deles. Entendeu? E aí, o negócio era trabalhar para chegar próximo deles. E nesse negócio de trabalhar próximo deles, cada hora você ia aproximando mais. E é o que o Henrique falou ontem. Assim, acabava que o peso É muito grande, né, Capi? Tem muito peso leve, né? era muito grande, sempre foi muito grande, né? O peso leve sempre se aproximou muito do pesado, sempre trabalhou muito forte, porque precisava ficar no peso e o pesado não se orientava muito com isso. Mas acabava que tinha essa divisão bem perfeita assim, de leve e pesado. Né? E o Capi, eu lembro de uma seletiva, era uma seletiva para o pré-olímpico. E aí definia as raias pelo teste de ergômetro. E aí depois ia para a água. Cara, eu lembro, velho, que sem brincadeira, o teu ergômetro era um dos piores, né? Só que na água, meu irmão, você ganhou de todo mundo, inclusive do Ailson. O Ailson era o cara, né? Era o cara cotado para ganhar, mas ele não bateu peso. E você foi lá e passou o rodo em todo mundo no esquife. O que rola, velho? Conta pra gente o que é esse negócio do teu ergômetro e na água, Cara, por que essa diferença toda? cara, de fato, assim, eu não sei o que era o bloqueio no remergômetro, mas eu não conseguia realmente render no remergômetro. Alguns treinadores até falavam assim, pô, esse cara tá de sacanagem, mas não era sacanagem, sabe? Assim, eu tentava fazer de tudo para tentar levar, mas eu não conseguia, cara, sinceramente. Assim, teve um dia, eu já cheguei a travar no remergômetro, na frente de todo mundo, chorar, e eu não ia sair do lugar, onde a gente tinha aquele cabra-ri, né? E os caras falaram assim, ó, faz o seu tiro aí e vai. Eu falei assim, então eu fiz. E aí, quando foi ali quando deu para ser a seletiva, eu falei assim, cara, se eu não trabalhar aqui, tô fora. Né? Eu tô fora e eu não queria, o que me motivava era estar dentro da seleção brasileira. Era ter viajado com a seleção brasileira, ter que competir pela seleção brasileira, defender meu país. Né? Por isso que muita gente hoje pergunta, por que você não rema? Eu falei assim, cara, eu não remo porque qual é o objetivo? Né? Assim, eu prefiro passar meus conhecimentos para pessoas que podem chegar nisso do que eu que não vou chegar mais, não tem mais para quê. E eu não consigo me motivar para... Não estou falando que não vou conseguir, mas assim, nesse primeiro momento eu ainda não consegui motivação para chegar para chegar lá, entendeu? Para começar a competir, entendeu? Mas assim, na hora, a única coisa que eu falava assim, olha, eu tenho que chegar na seleção. E foi isso que aconteceu sempre, a vida inteira, assim, né? Porque eu sabia que eu não conseguia. Antigamente a seleção era sempre feita por remergômetros. Eu sempre fiquei de fora. Eu fui 6 vezes campeão brasileiro como júnior e sênior B, e eu não consegui entrar na seleção. E teve um ano que eu ganhei de todos aqueles que foram para a seleção brasileira.
né? Esquife, double, 200, 400, 4 com. Falei, cara, não é possível. Tanto é que em 2099 eu larguei. Falei, não quero mais, entendeu? Deixa eu ir, porra, beijar na boca, porra, ir arrumar com meus amigos, meu irmão, porque eu não quero mais remo. E aí depois eu acabei voltando a remar e aí fui para Porto Alegre, fomos campeão brasileiro novamente, aí foi quando eu voltei, fui pro Flamengo. Entendeu? E Capi, Mas, qual tu acha que foi o ponto, o auge da sua carreira, assim, velho? Que você acha que você atingiu o máximo? cara, eu acho que foi nessa fase que eu fui cortado da Olimpíada de 2004. Né? Eles me botaram na reserva. A gente fez vários tiros. Eu sei que qualquer um dos 4 que estavam ali, eles eram muito bons para estar, né? Era eu, Aloysio, disputando vaga, eu Aloysio, Thiago Neguinho e Sobral. E a gente tinha passado pelo aquele processo do Ibarra. Então, assim, os 4 estavam muito bem preparados. E eu sei que qualquer um dos 4 iam bem. Optaram, fizeram a seletiva dentro do processo todo, escolheram os 2 e botaram a gente na reserva. Né? E eu falei, eu lembro que a gente estava correndo com o Leandro, porra, meu parceiraço, assim, o Leandro foi o cara que, porra, me ajudou muito, né? É um cara que é insuportável como pessoa, assim, se você não conhecer ele, mas o cara é uma lei. Você conhece o Leandro, mas tem gente que não. Mas, porra, se você olhar pro Leandro, você fala, cara, que cara nojento, né? Mas o cara é, porra, apaixonante, né, cara? O cara, assim, porra, muito irmão, assim. E eu falei, uma vez a gente tava correndo, eu e Alex, a gente na praia, eu falei assim, cara, eu vou à Olimpíada de 2008. Aí os caras riram. O Leandro falou assim, não, a gente vai no PAN de 2007. Oi? Aí a gente vai no PAN de 2007. Pequim. Aí o Leandro falou assim, você tem condições, a gente se bota no seu lugar, você tem condições de você competir o Pan-Americano. A gente vai competir o Pan-Americano, mas a gente não vai chegar na Olimpíada 2000. Você não tem condições de chegar na Olimpíada 2008. Mas aí, cara, esse mesmo cara que falou isso, depois foi o que mais me incentivou a chegar a disputar, a tentar uma vaga na Olimpíada 2008, sabe? Assim, mas eu fui... Mas eu falei assim, cara, eu vou... Você correu o PAN de 2007? Eu corri o PAN em 2007, 2011 e 2015. 2007 foi o quê? 400 que você correu? Foi 400, né? A gente tinha um 400, a gente fez um processo... Isso. Foi assim, foi em cima da hora também. O barco que ganhou foi eu, o Leandro, o Gustavo e o mestre Célio, né? Sério. Aí teve um problema com o barco. O barco, porra, foi desmontado, né? Pô, acabou o barco. Eu falei assim, cara, e agora? E aí o treinador da seleção falou assim, eu vou... Os caras que estão fixos no barco são o Capi e o Leandro, porque passaram por todo o processo disputando contra todo mundo no 200. O restante vai entrando aí. Aí entrou o pessoal, pô, entrou o Gustavo, entrou o Henrique, pô, a gente fez o pré-olímpico, fez o pré-pan, não conseguiu o índice que eles queriam, né? Também a gente não sabe como é que eram os índices, mas eles queriam um índice, beleza, não conseguimos, e eles começaram a modificar o barco 14 dias faltando para a competição. E aí a gente já estava concentrado. Aí ele falou assim, eles decidiram o barco, faltava 14 dias. A gente começou com 16, 14 dias decidiram, o barco vai ser Capi, o Leandro, o Capi, o Rony e o cubano. E aí, cara, a gente chegou nesse Pan-Americano assim, bombando, né? A gente perdeu a medalha de ouro por 90 centésimos, né? A gente perdeu a de prata por 30 centésimos e a de bronze por 4 centésimos de segundo. Então, assim, até hoje eu fico fazendo esse negócio assim, foi e assim, foi uma coisa, uma das grandes frustrações que eu tenho foi ter disputado os 3 Pan-Americanos e não ter te levado medalha nenhuma, assim, no Pan. Mas às vezes até bem mais preparado. 2011 a gente estava com um puta barco. Tava com um barco excelente, tava eu, o Leandro, o Sobral, o
Celinho, mestre Célio, e o Ailson. E o Ailson. Aí, E a gente não conseguiu levar esse barco, cara. Não conseguiu ganhar essa prova. Isso também me deixou muito. Foi na época que o anticubano ganhou a medalha com o Joãozinho. com o João. Não, com o João. Entendeu? Não, Foi muito assim. E, Capi, aí, como atleta profissional, até há pouco tempo, né? Você parou quando? Sim. Cara, então, eu fui... Chegou um treinador no Flamengo e ele começou a decidir que peso leve não tinha vez, né? E eu falei, cara, pô, tá muito cedo, né? Mesmo assim, eu já estava trabalhando ali no Flamengo também, fazendo a transição. Mas aí eu falei assim, ó, treinador peso leve não tem. E eu fui ganhando as posições. Eu tava na pro, num 8, ele fez um 8, tava na pro, aí fui pulando para frente, para frente. Aí na véspera, ele chegou um dia, no final de semana, ele falou assim, ó, Capi, tu vai sair na solta voga amanhã. Rema Boreste? Eu falei, claro, Rema Boreste. Porra, meu irmão, tô dentro. Né? Porra, fui lá de trás, fui lá para frente, fui pulando, falei, pô, agora, o treinador, ganhei a confiança do treinador e falei assim, ó, agora eu vou. Aí ele pegou aí eu fui comemorar, né? Falei, pô, fui jogar um futebolzinho para comemorar. O cara entrou no meu joelho e quebrou o joelho, partiu no meio. E aí quebrei, rompi. Foi todos os quando, ligamentos. Então, lembro o dia, cara. Foi no dia 17 de agosto de 2017. Entendeu? Aí rompi todos os ligamentos, esfarelei o menisco, rompi o LCA, né? E aí ligamento lateral foi pro saco. E aí acabou. Ali, quando eu vi o joelho, eu falei assim, acabou minha carreira. E aí fiz a cirurgia, mas já estava decidido o Flamengo contribuir para isso também, para a gente formar uma equipe campeã. Aí a gente pegou, levou por Manu, a galera ali, o Vângela, essa galera, e aí falou assim, olha, a gente não vai precisar mais de você como treinador remador. Falei, então tá, a gente vai continuar você como treinador aí, mas como remador acabou. Falei, a galera tá dando que você botou prótese de carbono, né? Estão falando que você tá treinando escondido, velho. Você vai vir aí pro brasileiro ainda. Cara, aí, quem faz isso é o João, cara. Meu irmãozão aí, como ele fala assim, porra, o João treina, cara. Ele fala que ele fica assim, porra, não vou, não sei o quê. E aí tá, de repente a gente vai pra regata, tá aparecendo o João na raia, ele aparece no final de semana, aí leva o João, né, que, pô, conseguiu fez essa ponte com o clube. E, cara, e assim, eu falei assim, cara, tu não sei o que tu quer, irmão. Tu me chama pra cá pra me ferrar, parceiro? Pô, qual é a tua? Entendeu? Aí o cara, porra, entra lá e, pô, aí chama o Marquinhos, aí chama o Ricardo, chama aqueles caras, pô, eu falei assim, aí ferrou. Entendeu? Aí não tem, pô, tem que trabalhar tudo de novo pra trabalhar esses caras. Aí é fogo. Mas quem treina escondido é o João, cara. O João é mala, velho. João e Marquinhos, velho. Marquinhos também. O Aleph, não dá não, Aleph. Velho, eles pegaram um cara lá pra remar um forro com eles. O cara tinha acho que 2,20 m de altura, velho, lá do Vasco. Véio. Como é que é o nome do gigante lá? Esqueci o nome dele, velho. É Matheus. Matheus, falei, meu irmão, vocês que barco é esse, velho? E a gente, aí eu corri essa prova lá, magrinho, todo mundo magrelo. Eu nasci uma década depois do João, entendeu? Muita gente vai falar as coisas assim, mas eu falo, assim, bota a carteira de identidade aí, que vai ver que a década é diferente, cara. Eu sou da década de 80, o cara é da década de 70, entendeu? É mesmo, aí João é da década de 70. João é da década de 70.
passa tinta no cabelo, na barba. E aí a gente remando, eu falei assim, cara, para. Vambora, meu. Eu falei assim, o que é o Capipa? Eu falei, a gente começou a bater boca, aí eu falei, cara, não, vambora, cara, vambora. O que eu falei, meu, tem um fiozinho de branco no teu cabelo aqui atrás, que tá acabando comigo com o treino, por quê? Eu só tenho, você quer olhar, só tá olhando, quando eu olho pra frente, eu só olhava pro fiozinho branco. Entendeu? Só aquele fiozinho ali, porra, eu não conseguia concentrar, cara, em um monte de coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Era olhar e falei, caraca, virava pro lado, mas era só aquele fiozinho. Eu falei assim, eu achei um fio branco. E o cara pintou o cabelo, mas não conseguiu acertar aquele lá. Entendeu? Então aí não deu. Vai sacanagem, velho. Figura. E Capi. Velho. Beleza, aí. Foi mal, velho. Tá dando a pala de rir aqui. Né? Não, mas tem não, cara. E a gente tem bastante história, não tem jeito, cara. De Pequim, foi muito... A gente não teve muito tempo, né? A gente saiu do PAN de 2007 e o PAN e o pré-olímpico era no mesmo ano, né? Então, assim, era no mesmo ano, A Olimpíada, o PAN foi ali em agosto, né? E junho, agosto, e o pré-PAN, o pré-olímpico, era em setembro, né? Então não tinha muito tempo ali. Então a gente tinha um mês ali para fazer seletiva nacional, decidir o barco que ia para defender o Brasil no pré-olímpico e desceu o pré-olímpico. E aí foi quando eu falei assim, cara, não tem como, entendeu? Não vai dar, não vai dar. Aí o Leandro foi onde o Leandro entrou, né? Falou assim, olha, meu irmão, você vai ter que descer, vamos remar, vamos fazer um barco. Então cada um fez um barco, né? Cada seu estado, como deu certo no PAN de 2003, todo mundo fez ali, cada um seu barco. Então, pô, o Rony fez o barco dele lá no sul, eu acho que o João fez um barco, aí, pô, essa galera toda fez um barco, cada um do seu estado foi fazendo, foi para seletir, para São Paulo para disputar o pré-olímpico. E aí a gente fez essa seletiva e a gente ganhou, eu e o Thiago ganhamos a primeira, o Rony ganhou a segunda, e aí na terceira a gente levou de novo, e aí ganhamos o barco, fomos pro pré-olímpico. Descemos pré-olímpico. Cara, e assim, é o que eu falo muito com meus atletas, assim, cara, cuidado com o que você deseja, que você, às vezes, pode cair no seu colo, né? Eu falei assim, eu queria estar ali. Eu falei que eu ia descer o pré-olímpico. Eu falei que eu ia descer o pré-olímpico. Eu falei que eu ia descer uma Olimpíada. Só que antes da Olimpíada tem o pré-olímpico, né? Lá em Atenas, você falou, né? Como reserva, lá em Atenas, você profetizou. Lá. E aí, pô, quando eu cheguei ali, eu falei assim, cara, e agora? Eu falei assim, não, mas vamos lá, né? E aí o presidente, na época, né, falou assim, pô, a gente pegou, foi passando pelas eliminatórias e chegou na final. Eu falei, caraca, tô na final. E agora? Agora eu falei assim, caraca. Só que eu tava muito empolgado. E era garoto, né, cara? Então, assim, a gente ficava muito... Para quem já conhece, às vezes, pô, falou assim, chegamos na final, mas não vamos. Foi o que eu ouvi. Aí o presidente, 40 minutos antes da prova, ele virou e falou assim, Capi, pô, bom, cara, que bom que vocês já chegaram até aqui, já trabalhou muito, já é um resultado melhor do que quase que no Pan-Americano. Mas o seguinte, então, faz o seguinte, não se preocupa com o resultado. Vai lá, a gente não tem como vocês ganharem do Chile, porque são os favoritos da prova. Eu olhei para ele. Não tem como ganhar de Cuba, que foi o campeão pan-americano. Não tem como ganhar do Uruguai, porque o Uruguai ganhou do Brasil. Disputa com a Guatemala, disputa com o Peru. Eu falei assim, peraí, presidente. Não sobrou vaga nenhuma para mim aí. Você falou todos, não sei o que falou. Eu falei assim, não, cara, não se preocupa, não esquenta a cabeça, porque não tem como. Aí eu falei assim, presidente, daqui a 40 minutos a gente conversa. Cara, e assim, eu falei assim, meu irmão, eu preciso ganhar de 2. Eu saí nas raias no meio, eu falei assim, eu preciso ganhar de 2. Entendeu? Vou marcar o Chile aqui, vou marcar o Uruguai. Pô, Cuba estava bem longe, Guatemala e Peru, e eu falei assim, agora vamos. Parti, fiquei marcando os caras aqui.
Cara, não olhei a prova, só olhei assim, é como o João falou, tem coisas que marcam na vida da gente. E essa prova é uma prova que eu sei tudo o que aconteceu. E o momento que eu fraquejei, que eu virei e falei assim, os caras encostaram, eu falei assim, pô, passava 1000, eu falei assim, cara, realmente, e eu falei, passou aquele filme do Pan-Americano, onde a gente liderou a prova o tempo inteiro, liderou a prova o tempo todo. E quando a maré ficou boa nos 500 metros finais, todo mundo veio, ultrapassou a gente teve que subir ladeira novamente. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, os caras chegaram. Falei, não, aí eu falei assim, cara, não vai acontecer de novo. Aí eu olhei pro céu e falei, pai, só mais 5 remadas, só mais 5 remadas. E eu falo isso com meus atletas, falo assim, cara, só mais 5. Para você vencer uma prova, você precisa de 5 remadas. Entendeu? Você falar assim, porra, 5 remadas, na hora que o cara tá te atacando, acabou a prova. Com exceção do Ailson e do Uncas, tá? Isso daí não tem como não. Mas o restante, você fala, porra, cara, eu preciso mais 5 e vai lá e, pô, foi. 5 remadas, e aí o Uruguai olhou para trás e deu aquela desanimada, disputando com o Chile também não veio para cima, a gente abriu um pouquinho e ficou. E eu falei assim, cara, tô classificado. Que eu deixei 4 para trás. Eu falei assim, tô classificado. Eu não sabia onde estava a Cuba, fez pé mesmo. Aí quando eu olhei, Cuba ali do nosso lado, cruzou junto ali, a gente foi ver 17 centésimos. E aí eu me classifiquei, prova, cara, hein? não tinha coisa melhor no mundo, assim, vou te falar, passa aquele filme, você fala, é como o João falou, assim, falei, pô, meu irmão, foi, depois disso aí, essa emoção, assim, só quando o nascimento do meu filho aconteceu, porque não é onde você chega, mas é o processo que você trabalha para você chegar até lá, entendeu? E ali, naquele momento que eu cruzei, que eu gritei, eu só gritava, falei assim, porra, eu consegui, entendeu? Eu consegui falar, caralho, eu consegui essa parada, mesmo não acreditei, porque lá, há 3 anos atrás, eu falei que eu ia conseguir, entendeu? E aí eu falei, cara, não dá. E foi para a Olimpíada, mas assim, quando você chega na Olimpíada, por mais que você saiba que você está no maior espetáculo da Terra, tem coisas que você vê que te tiram o seu sono, né? Eu sou muito mexo muito nas coisas. Quando eu fui olhar as nossas passagens de ida e de volta, fui olhar o voucher lá, aí eu falei, porra, peraí, passagem nossa tá comprada para domingo. Nossa final é no domingo. Falei, porra, não vamos nem comemorar, né, cara? Falei, porra, mó sacanagem. Aí cheguei e fui falar com a presidência, com coisa. Falei assim, ó, nossa passagem tá comprada errada. Falei, mas por quê? Falei assim, ó, porque a gente tem. A nossa passagem está comprada para domingo a 1 da tarde. A final é às 10. Acho que era 11h40. Nossa final é 11h40. Cara, a gente ganhando medalha, passando ali para final, não sei o que, não dá tempo. Cara, vocês estão achando mesmo que vocês vão passar para final? Aí você fala, cara, assim, tem coisas que acaba assim com o cara, né? Você fala, porra, meu irmão, não dá. Ali eu falei assim, cara, eu não quero mais. Aí a Olimpíada, ela é muito boa, assim, mas ela te dá. Por isso que eu entendo alguns dirigentes que falam assim, não vamos mandar o cara pra merda, né? Tipo assim, mas ali eu tinha conquistado a vaga para ir para essa merda, no caso, né? Para onde estavam os leões, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou, não quero saber. Aí ele falou assim, pô, beleza. Quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu não quero mais isso na minha vida. Não quero mais isso, não quero. Foi quando, de repente, aí aconteceu um monte de coisa e quando eu conheci a parceria com o João. Né? Eu falei assim, vamos formar uma parceria aí, então, para a Olimpíada, que, porra, vai dar certo, vai, não sei o quê. A gente, porra, eu e o Thiago deu ali, cada um seguiu o seu caminho. Para mim, é um dos melhores remadores que tem, cara, mas que existiram, né, do coisa, mas a gente não casou ali naquele momento, entendeu? Ele casava muito bem com o Sobral e tudo mais, se entendiam muito bem, também muitos anos de parceria, e a gente foi muito recente, né? Então, assim, mas não deu certo ali, eu falei, pô, vamos seguir a parceria ali com o João. E a gente acabou interrompendo várias coisas ali dentro do nosso processo de 4 anos. Muita coisa acontece no ciclo olímpico, cara. Se você não tiver cabeça, muita coisa acontece de ruim. E, pô, eu fiquei assim,
a Fabiana salvou muita gente, né, cara? Porque quando ela ganhou a primeira medalha, o Ailson veio salvando ali, tipo assim, levou aquela medalha, depois veio a Fabiana, e fala assim, cara, peraí, cara, eu treino com ela, eu sei o que a gente vive ali, a gente passava os meses de perrengues, cara, é possível, entendeu? É possível, porque É contagiante, né, Capi? é contagiante, cara. E assim, você treinar com quem você sabe que se você treinar junto, você vai crescer também. O meu melhor tempo foi quando eu estava treinando com ela. Então, era tempão, que hoje, porra, a Manu arrebenta aí, a Uncas, esses caras, porra, liquida esse tempo, mas naquele tempo não era, entendeu? Era boa. E aí a gente, pô, eu acabei melhorando nisso, mas é fogo, cara. Tem muita coisa que conta, né? Tem muito trabalho psicológico e tudo mais que conta, porque é um momento que eu falo assim, o acreditar, né? O acreditar, a parceria conta muito. Pô, você não tem assim noção de que são esses dois aí, o Vangelis e o Emanuel conquistaram assim. Quem conhece a história por trás dos bastidores, cara, sabe que esses caras não eram para estar com essa medalha no peito, entendeu? Mas os caras acreditaram tanto, eles abraçaram a causa e colaram o negócio tão bem, entendeu? Que, porra, eles foram os primeiros a fazer isso. Agora, por exemplo, eu vejo a mesma parceria que é o Gael e o Magrão, sabe? Os caras são assim, porra, com uma união, um conjunto ali de pensamento e tudo mais. Não tem um julgamento, sabe? A gente se julgava muito, a gente sabotou muito nossas parcerias, sabe? A nossa época de coisa, a gente foi muito bons atletas, né? Só que a gente sabotava muito. Porra, aí a gente fala assim, por que a gente não tem uma medalha pan-americana? Porque, pô, a última que foi dos caras que estavam juntinhos ali, cara. Quem foram eles? Os irmãos Carvalhos. Entendeu? Os caras, cara, não tinham até porquê, porque os caras eram irmãos e o pai ali também no remo. Depois disso, não teve. Quando você me falou que em Atenas, você como reserva, você profetizou, eu vou para a Olimpíada, né? Então, isso... E eu me lembrei na hora do Emanuel falando para mim, dentro do quarto lá no Botafogo, ele falou para mim assim, e ele era o cara lá do Botafogo mais, assim, que estava por baixo ainda, estava chegando no Botafogo, foi no início dele do Botafogo. Ele falou para mim, eu vou ser o melhor remador peso leve do Brasil. E, cara, a gente vê o poder que tem a palavra, porque esse 200 do Emanuel e do Vangelis, foi o melhor resultado do Mundial. Naquele ano, ele ganhou o Mundial, que foi ano passado, né? Uhum. É o melhor armador do Brasil. Ele e o Vangelis, né? Sim. Mas se a gente considerar que o Emanuel era o mais experiente do barco, então aconteceu o que ele falou. Assim como o que você falou que é para a Olimpíada, aconteceu. Mas a palavra negativa também tem poder, né? Então, quando um dirigente fala uma coisa para um atleta, ele está profetizando também. E às vezes o atleta, por circunstâncias, pode acabar cedendo a isso e às vezes não vem um resultado que poderia ter vindo, porque toda a palavra eu acredito que tem poder. E a gente vê muito isso acontecer de dirigente. Acho que todo atleta tem uma história dessa para contar, de algum dirigente que botou para baixo. Sendo que o atleta e o dirigente eles estavam no mesmo barco, do mesmo time, mas o dirigente vai lá e joga o cara para baixo. É impressionante. Eu não sei se isso também acontece, se isso é uma característica do ser humano ou se é uma característica cultural do Brasil. Porque eu passei por isso também, cara. Eu lembro que eu ia correr um brasileiro, um Célio, um 200, e a gente treinando num 2 com de madeira, porque não tinha 200. E, cara, ralando no barco, treinando. Aí,
Na véspera de viajar, era a última remada do barco. Na última remada do barco, o treinador da escola, que não era nosso treinador, a gente treinou sozinho, voltou. Tá me ouvindo aí, Capi? Tá saindo? Travou. Ali está falando, muita gente desiste por causa disso. Vamos... Tá travando, Capi, não tô te ouvindo, não. Será que é o meu que tá travando? Mas agora voltou. Tá. E aí, Porque é o só seguinte, né, rapidamente... cara? A minha... Aham. Só rapidamente para concluir essa historinha aí, cara, Aham. no último treino, esse treinador, que não era nosso treinador, mas era o treinador-chefe do clube, resolveu botar a lancha na água. A primeira vez que a lancha foi para a água. Era o último treino em Brasília para ir para São Paulo. Cara, quando a gente saiu do treino, e aí, como é que tá? Pô, vocês estão remando torto, tudo errado. O cara detonou o barco, velho. Porra, fudeu, velho. Que adianta você me falar isso agora, velho? A gente vai viajar hoje. Era melhor não falar nada. Ou mente, velho. Fala que tá bom, porra. Mente, velho. E travou de novo. Deixa o Capi voltar aí. Travou, Capi. Não, sua imagem está congelada. Agora voltou. Pode ser... Mas voltou. Aí, Capi, resultado, a gente foi para São Paulo e perdemos só para você, era o 200, era tu e Thiago Neguinho. Thiago Neguinho. Nós ficamos em segundo lugar, correndo com o barco lá do Espéria, pesadão, primeira vez que a gente remou 200 na vida, porque a gente só tinha remado 2 com, e ficamos em segundo lugar e foi uma prova acirrada, né? Cara, e aí depois eu fui saber que um outro treinador de Brasília tinha falado para todo mundo lá em Brasília que se a gente não ficasse em último lugar na prova, que ele ia andar pelado na raia lá em São Paulo. Então essas coisas assim que, cara, por que acontece isso, velho? Tá todo mundo no mesmo time, tem que torcer pelo seu time, mas não, torce contra, né? Então é triste a gente ouvir essa história sua de que o treinador falar que você vai perder de todo mundo e já comprar passagem já falando que você não vai para a final. Como assim, cara? Pois é. Mas, Pedrão, acho que essas coisas são feitas, cara, pra gente... Você pode pegar essa informação e chorar a vida inteira, ou fazer aquilo que vocês fizeram com a gente em São Paulo, que a gente estava vindo numa sequência de vitória que a gente levava tudo. Chegava no Brasileiro... Eu acho que eu não sei se a galera tá travando. A Alice falou, tá travando, Capi. Faz assim, Capi, tá travando. Eu acho que é a sua internet. Vamos fazer assim. A gente está chegando no limite do tempo que o Instagram permite fazer a live. Vamos sair, encerrar a live. Velho, tem 54 pessoas assistindo, velho.